Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui, eu e Patrícia, minha esposa maravilhosa. Já tá pintando a parede aqui, vou mostrar pra vocês. Todo ano a gente faz a pintura na parede para poder renovar, ficar sempre limpo, porque o pessoal encosta na parede, suja muito, então é complicado. Se liga aí, ó. Basicamente fica tudo muito manchado. A parte branca também tem, às vezes cai umas gotinhas, sujo, o pessoal apoia o pé na parede. Então ela tá fazendo aí. Depois vamos passar tudo pro outro lado e aí vamos pintar a parede cinza. Tô fazendo uns desenhos aqui na parede do banheiro e é isso. Então é isso aí, pessoal. Primeiro dia aqui da pintura. A gente conseguiu fazer o branco todo até em cima da porta ali, mas como ficou um pouco tarde, o cinza vai ficar para outro dia, talvez amanhã ou outro dia dessa semana que esteja vago. Mas a pintura do banheiro ficou legal. Ó, fiz o lado de cá todo. O lado do espelho eu fiz esse daqui para teste, para saber se a espessura do pincel tava boa. Eu achei que tá um pouco grande. Então a gente já vai ter que pintar de cinza tudo aqui de novo para ficar limpinho, né? Porque, ó, tudo sujo, um monte de coisa que tem que retocar. Então eu vou pintar tudo de novo, aí eu vou refazer o desenho, só que agora de uma forma mais apropriada. Vou filmar uma parte do processo aqui desse desenho que eu tô fazendo no banheiro. Vai ser como se fosse um grafite, né? Um grafite neon aí. Ó, já tá rolando. O cheiro fica muito forte, então de vez em quando eu vou ali pra fora. Mas é basicamente isso aqui, ó. Vamos fazer um meteoro agora. Então, para essa parte eu já usei um gabarito para ficar redondo. E aí eu fiz esse outro desenho, né, e os riscos. Então eu vou passar agora o spray preto para escurecer um pouco em volta e já dar uma limpada. Aí depois eu venho com a cor e depois com um branquinho. Eu vou botar para filmar aqui esse processo completo, beleza? Fala aí pessoal, estamos no segundo dia de pintura, já fizemos a parte branca e agora vamos pintar essa parede toda cinza. Acompanhe aí o processo. Vamos lá, vou fazer aqui o tom de cinza que vai ser colocado na parede, né? Coloquei no ângulo aí para vocês conseguirem ver a mistura. É isso, comprei 2 pigmentos pretos para chegar no cinza que eu quero. O azul é para dar uma tonalizada e não ficar um cinza ali meio morto. Eu vou separar uma quantidade boa de tinta para fazer a mistura, para ter certeza que a gente vai conseguir cobrir toda a área da parede, que é essa aqui de fora, e algumas paredes do banheiro. Para a gente precisar fazer a mistura uma vez só, porque se faltar tinta depois para acertar a mesma quantidade fica muito difícil. Mesma quantidade de pigmento, né, para acertar o tom. Então aqui coloquei praticamente meio balde. Vou colocar um pouco de água para dar uma diluída, porque isso aqui tá grosso pra caramba. Muito espessa a tinta, então é isso. Vou botar uma medida só de água e já vamos para os pigmentos. Aqui eu não vou colocar a embalagem toda, eu vou dosando para ver o quanto que eu quero que fique tonalizado, né?
É um pequeno treino, porque eu nunca fiz um caligrafite, então é isso. Uma estrutura ali. Agora, ó, a primeira cor que estava bem escura, quando secou ficou assim. Aí eu já coloquei mais preto e mais azul, só que eu ainda acho que tá claro, que tá quase na tonalidade desse aqui. Esse daqui já tá queimada, então ela já tá mais clara do que quando eu pintei. Então eu vou colocar mais preto e talvez um pouco mais de azul. Fala aí, pessoal, ó. Primeira tonalidade que a gente fez, como é que ficou claro? Aí a gente foi ajustando, agora chegamos no tom que a gente queria. E é esse aí. Então agora é só pintar. Vamos pra cima, já tá aí. Ó, a cor da tinta aqui, como é que tá? E ali ela seca bem mais clara. Vambora. E eu vou lá pra dentro pra fazer a pintura de lá. Acabamento com caligrafite no cantinho, ó. Vou fazer essa moldura em volta da parede toda. Então, no teto eu vou fazer nesse canto e no canto oposto. Talvez eu faça um aqui no meio também, mas a ideia é lá no canto oposto e desse. Já estou começando por essa parede, esse acabamento, né, como se fosse uma moldura com caligrafite. Porque essa parede está seca. A gente fez na terça-feira e hoje é quinta. Então começamos por ela. Tá aí, ó, a marcação do desenho que vai ficar em volta do espelho. Eu fiz a marcação com água. Molhei o pincel na água, passei ali. Quando secar vai sumir. Então já vou passar com a tinta agora. Fala aí, então terminamos. Eu já atendi os clientes de hoje, a gente finalizou as arrumações hoje de manhã. E é isso. Vou filmar aqui pra vocês como ficou. Primeiramente, tudo branquinho, na moral. Aí depois fizemos o cinza aqui, ó. Que ficou coisa linda. Prendemos esses prints que não estavam aí. Estavam guardados. Os quadros eu passei pro lado de fora, as telas que eu tinha pintado. Colocamos esse pôster também, que ganhamos no cinema. Ficou top, top, top. Aí aqui, como tinha um bebedouro, ainda tem um cano. Colocou a plantinha aqui, Patrícia deu a ideia de colocar essa plantinha para dar uma disfarçada, ficou bacana. E o banheiro, olha aí, ó. Vai tomar. A pintura do banheiro ficou maneiríssimo, o teto. Aí já fiz essa, né? Puxando do teto aqui, ó, escrito Space. Fiz aqui e a parede dos fundos, como se fosse um grafite neon. Aí, ó. É isso.